Isso, spray fixador. Tem algumas esponjinhas também que é maior, nessa parte de fazer o cachinho. E aí essa aqui é também padrão. Pode. Não é cachinho necessariamente, é umas ondas. Ele faz umas divisões, você vai ver uns tufinhos. Ó, tá vendo aqui, ó? Sim. Ele vai fazendo uns tufinhos. Esse cabelo não é mais natural, ele acaba ficando bonito, Mas pra vocês terem uma ideia mesmo. Essa aqui vocês compram como esponja de nudreads, isso aqui chama nudreads, que são esses rolinhos que a gente faz no cabelo masculino. E no caso, quando a pessoa quer onda, você vira pra que tipo? Aí a gente vai mudar a angulação, ele já não é mais 90 graus, agora ele é 45. Então quem é fã de usar o dedinho pra cima aí, cadê a linha? Eu. Já vai se dar super bem, porque agora é com o dedinho pra cima. Aí eu vou explicar a especificação para vocês. Posso começar aqui? Mostrar o vestido? Depois esconder o vestido. Depois vocês dividem aí. Cadê a Maria? Meninas, vem. Já começou? Vamos começar, tô te esperando. Dela. Tem mais alguém aí? Não. Sou eu. Você vai ficar devagar? Vamos, Ju. Eu não coloquei ainda. Hã? Pode mostrar? Pode. Olha essa música tá na mídia? Tá na mídia? Tá no marketing digital ali. Tá fazendo isso aí. Aqui eu vou fazer uma limpeza, mesmo que a cliente, né? Essa cliente já chegou com esse corte redondo que a gente já treinou. Mas a cliente chega sem corte nenhum. É exatamente isso aqui que vocês vão fazer, tá? Então a gente vai deixar o cabelo dela soltinho e vai alinhar com ela o comprimento que ela quer. Então esse corte a gente vai alinhar. Uma mecha minha aqui a 0 grau, eu não vou esticar, eu não vou pentear, eu só vou deixar ele dividido no meio. Faço a divisão horizontal e divido uma mecha no meio. E vou limpar aqui. Pode, essa peneira não tem problema. Pra fazer esse corte, então primeiro tem que fazer o outro, deixar redondinho. Ou não? Se a cliente não chegar com ele redondinho. Se não tiver redondo, você vai fazer isso aqui. Isso aí. E aí na hora do acabamento, se você achar que vai precisar fazer um 90 graus, só quem é redondo é o 90 graus. Aí você vai pegar essa região onde você precisa deixar ele redondo e fazer o 90 graus. Entenderam a pergunta dela? A cliente chega com o cabelo não tá redondinho como tá o de vocês. De vocês vai cair bem mais rápido porque já tá redondo. Mas se não tiver, faz o coração e no final do alinhamento do corte você vem deixando ele redondo a 90 graus. Nessa ele tá redondo, mas ele tem aquela névoa de cabelo passando. Você só faz o polimento. Mantém ele redondo, aí você tem que lembrar. Vou polir para manter redondo, então vou utilizar minha tesoura escola tradicional, pontinha para cima, e não vou fazer esse movimento, não vou fazer o 45, tá? Aqui é a mesma coisa. Então aqui eu vou fazer a do meio, e depois eu limpo as laterais de acordo com essa mechinha do meio. Não vou levar, não vou movimentar, só vou limpar. Se o cabelo dela estivesse aqui, ó, eu ia fazer a mesma coisa. Calça do meio, depois eu Você que ela queira é difícil a gente encontrar um crespo, né, muito comprido, por conta do fator encolhimento. Mas, né, vai que ela ficou aí, né? Ela tem o cabelão, viu, gente? Ela tem o crespo comprido. Essa moça aqui, ela vai ser modelo. Fiz esse alinhamento aqui de base, não necessariamente 0 grau, porque eu não tensionei o cabelo, não puxei ele para baixo. Eu vou fazer uma divisão aqui no meio da cabeça da cliente. E aí eu tenho duas opções aqui para fazer esse corte. Eu posso fazer um lado e o outro, um lado e o outro, ou fazer todo um lado e depois o outro. Porém, eu tenho que contar quantas divisões deu desse para fazer o mesmo do outro. Então, às vezes eu prefiro, eu vou lembrar que eu fiz tantas divisões aqui e vou fazer o outro. E aí vocês vão ver que a divisão dele é uma divisão em V, tá? Justamente por conta do formato do corte. Então, divide no meio para ficar mais fácil de projetar esse V. De fora, já vou ter uma divisão de fora para dentro, ó, para ele ficar assim. Fica meio redondinho, tá vendo? Ó? Vou virar para vocês conseguirem. Esse corte é bem comercial, viu? Então não fica reto, ele fica mais diagonal. E o outro lado, a mesma coisa. Certo? Ó, não fica reto, ele pega desde daqui para dentro. Tem uma mecha guia aqui embaixo, vou dividir ela no meio, porque eu peguei toda essa extensão aqui da nuca de mecha guia.
45, qual que é a diferença? Além da posição da mão, eu não vou mais elevar na altura da divisão. A mecha que eu vou cortar para se encontrar com a minha mecha guia, eu tenho que descer ela. Então essa mecha guia, ela é o quê? Ela é uma mecha guia móvel também, mas eu não vou acompanhar a altura da divisão. Ela vai se movimentar. Por que ela se movimenta? Porque ela sai do meio para me dar guia para a lateral. Eu vou fazendo isso em todas as sessões que eu for dividir. Mas eu não levanto a mão para cortar. Jéssica, se eu levantar, o que acontece? Ao invés de você ter um encaixe graduado, que o coração dá, né, que esse corte vai acontecer de ficar maior aqui, menor aqui, como o próprio formato coração, mais redondinho do lado e mais diagonal na parte de baixo, ele vai acabar ficando pequeno onde tem que ficar comprido. Ao invés dela ter esse comprimento aqui para fazer o coração, ela vai ter um comprimento maior aqui e menor aqui. Vai ficar um coração ao contrário. Vai ficar pequeno aqui e grande aqui. Consegue entender? Porque ele tem densidade. É diferente quando eu faço um liso, um ondulado, que ele não tem essa densidade aqui na lateral, e aí vai só murchar. Mas o crespo não, ele vai abrir. Ele vai, que a gente fala, né, que ele vai inflar, porque ele tem a textura dele e o volume dele. Então, vou começar a fazer o meu corte aqui. Então, eu posiciono abaixo, então eu posiciono 45 para fora, né, levando o cabelinho para a lateral, e eu desço aqui. Quando eu desço, vocês conseguem visualizar o que eu estou fazendo. Ó. A de cima vai ficando maior do que a de baixo. E corto. Eu estou aqui na lateral para vocês conseguirem ver novamente. Cuidado para não se espelhar muito na minha postura. Vocês ficam aqui do lado. Não é para levar a gente lá para frente. Continua na lateral. Levemente para a lateral. E aí vocês vão perceber que ele vai ficando um pouco mais inclinado para dentro. Tá? Posso fazer todo esse lado e depois o outro, mas a mesma quantidade de divisão desse tem que ser a mesma quantidade do outro lado. Se quiser fazer simultâneo para não se perder, terminar um, termina o outro, vocês também podem fazer no diagonal, tá? Certo aqui? Conseguiram